No Congresso Nacional, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por 13 votos a 5, o parecer de Paulo Magalhães, favorável à cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga. Na análise de representação do Novo contra o congressista, o relator votou pela aplicação da pena de perda do mandato, por quebra do decoro parlamentar, devido ao fato de Glauber ter agredido fisicamente um militante do MBL em abril de 2024. A votação ocorreu em uma sessão tumultuada, marcada por bate-bocas entre deputados a favor e contra a cassação, interrupções dos trabalhos por gritos de apoio a Glauber, entoados por manifestantes e tentativas de governistas de adiar a decisão. Vamos ver um dos momentos do tumulto. Injusta! Vou dando continuidade, senhor. Fiz passo diretamente à votação nominal do requerimento. Em votação, requerimento quem não quiser encerrar a discussão, votar não. Presidente, estou nesse final. Se continuar, eu vou pedir para... Se continuar, infelizmente, eu vou pedir para a segurança legislativa retirar. Segurança, eu vou pedir para retirar. Tudo que estava escrito, ele ia falar, o senhor tem esse compromisso. Amiga, acima, deputada, acima, não tem compromisso nenhum. A deputada Thalia veio aqui, o meu compromisso é respeitar o regimento interno. Eu vou pedir à segurança para retirar a toda, por gentileza, segurança legislativa. Retirar todos que estão aqui, por favor. Não vou permitir, não vou permitir. Retirar todos, por favor. Discussão sobre o parecer do relator, um dos parlamentares que defendeu a cassação foi o delegado Fábio Costa. Vamos ouvir. Mas só reforçar alguns pontos que foram levantados aqui, de que o que a gente estaria julgando hoje seria um posicionamento político, uma ideologia, uma bandeira. Mas, na verdade, o que a gente está discutindo aqui hoje é se a gente vai aceitar a violência, a agressão, como linguagem política admitida no processo político. Então, é muito importante que esse Conselho de Ética possa, de maneira exemplar, punir alguém que com chutes, com pontapés, com agressões físicas, no total desequilíbrio, numa instabilidade emocional completa, enfim, ele não tem realmente a possibilidade de estar aqui nesse ambiente, na Câmara dos Deputados, um lugar para a gente discutir ideias, para a gente avançar democraticamente. Infelizmente, o deputado Glauber, mais uma vez, ele já tem um histórico de confusão, de desordem, de falta de civilidade. Então, é a tendência que se mostra aqui que ele seja exemplarmente cassado, para que a gente possa mandar uma mensagem para o Brasil de que esse ambiente não tolera violência e nem agressões. Já Guilherme Boulos, do PSOL, candidato derrotado aqui à Prefeitura de São Paulo, discursou contra a cassação. Vamos ouvir. Se o Glauber é punido, esse conselho vai ter que explicar para a sociedade brasileira por que ele age com 2 pesos e 2 medidas. Se esse conselho optar pela cassação do Glauber, ele vai ter que explicar para a sociedade brasileira por que um deputado que, além de fazer tudo o que fez, que o Lindbergh nos disse aqui, um deputado bolsonaro chamado Gustavo Gayer, que matou uma pessoa e deixou outra paraplégica dirigindo bêbado e foi reincidente, por que o Glauber não vai mais poder estar nessa casa e esse Gustavo Gayer vai? Eu quero ver como é que vão explicar. Vai ter que explicar por que é que o tal do Gilvan da Federal, que só anda com a bandeira, mas de patriota não tem nada. Por que esse cidadão botou para votar um requerimento para tirar a arma da segurança do presidente da República, disse que queria que o presidente morresse, fez chacota com o câncer que o presidente teve.
lacrou na rede social, falou pros dele e vai continuar nos corredores dessa casa. E o Glauber não? Qual é o critério, meu Deus do céu? E tem mais. Glauber Braga decidiu fazer greve de fome e permanecer na Câmara dos Deputados até o fim do processo. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Bom, agora vamos lá para Brasília conversar com o Guilherme Resch, nosso repórter de O Antagonista. Guilherme, quais são os próximos passos do processo da cassação? Boa tarde, Duda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, Duda, o Glauber Braga ele anunciou, né, esse ato, esse gesto dele como protesto contra a cassação de permanecer lá então na Câmara dos Deputados até o fim do processo e fazendo greve de fome. Mas a grande questão é que deve demorar bastante ainda, né, para que esse processo seja concluído. Porque agora o Glauber ele tem um prazo aí com essa aprovação no Conselho de Ética, né, do parecer aí do relator recomendando a cassação. O Glauber tem um prazo de 5 dias úteis, ou seja, até a quarta-feira da semana que vem, para apresentar um recurso contra o processo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E depois a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, tem também um prazo de 5 dias úteis para analisar esse recurso. Então decidir se deveria anular, né, anular essa decisão do Conselho de Ética que recomenda a cassação ou dar continuidade a ela, analisar ali se todo o processo foi feito dentro do regimento interno, né, seguindo todas as normas, né, para esse tipo de processo de cassação. Enfim, então estamos falando aí de 10 dias, né, no mínimo, assim, ou 10 dias, claro, se levarem, se o Glauber demorar para apresentar o recurso e também se depois a própria CCJ demorar para analisar, né, eles têm esse prazo de 5 dias úteis para apresentar e 5 dias úteis para ser analisado. E além disso, se a CCJ aprovar, né, considerar que todo o processo no Conselho de Ética ocorreu da forma correta, depois o processo segue para o plenário da Câmara. Né? Então, para que essa decisão de cassar o mandato do Glauber Braga seja de fato efetivada, precisa passar pelo plenário. Né? Precisa do voto de pelo menos 257 deputados, ou seja, a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Então, enfim, então são mais 2 instâncias, pelo menos, aí em que esse processo vai correr com os seus prazos. Né? E para ir para o plenário, também a gente imagina que deve ter uma demora grande, demorar bastante, porque a gente lembra que tem um processo de cassação que até o momento não foi concluído na Câmara, que teve andamento no ano passado, que é aquele envolvendo o deputado Chiquinho Brazão. Enfim, desde o ano passado, desde outubro, se eu não estou enganado, que foi quando a Comissão de Constituição e Justiça decidiu que tinha ocorrido tudo normalmente, né, o processo foi legal ali no Conselho de Ética, o presidente da Câmara dos Deputados, antes Arthur Lira e agora Hugo Mota, não pautou para que seja votado no plenário o processo envolvendo Chiquinho Brazão. Enfim, então para a gente ver como pode demorar bastante esse processo, né? Então a gente fica na dúvida aí se de fato o Glauber Braga vai se manter ali, né, na Câmara dos Deputados fazendo essa greve de fome até o fim do processo como ele prometeu. Mas de qualquer forma, de ontem para hoje ele seguiu isso, né? Ele seguiu essa promessa. Ele permaneceu lá, dormiu na Câmara, inclusive o PSOL lançou uma nota agora pela manhã dizendo que ele dormiu só apenas 4 horas, né? Ele continuou lá dentro do plenário sem comer, mas dormiu da meia-noite às 4 da madrugada, recebeu inclusive atendimento médico agora pela manhã, está tudo dentro da normalidade, com as suas condições físicas, né, as condições de saúde. Mas, inclusive, é uma coisa curiosa que eles dizem que ele tomou, nessa nota que foi divulgada pelo PSOL, que ele chegou a tomar isotônico e água. Né? Enfim, então, ou seja, não é um jejum total aí, né? Pelo menos teve alguma coisa para se manter ali, inclusive com uma certa disposição, né? Entendi. Agora, esses processos de cassação de mandato são frequentes. A gente também sabe que o Congresso é um circo. Agora, o elemento novo aí parece ser essa greve de fome. Rodolfo Borges, boa tarde. Você acha que essa greve de fome pode alterar de alguma maneira as decisões da Câmara nesse processo? Boa tarde a todos. Não acho que vai alterar nada. Acho sim que ele vai conseguir manter a atenção sobre o caso dele, que eu acho que é exatamente o que ele quer, com uma greve de fome. Ele quer chamar atenção. E aí ele quer chamar atenção para o quê? Para o processo em si,
Não, ele quer chamar a atenção para o argumento dele para se defender, que é: estou sendo perseguido. É um argumento clássico: estou sendo perseguido. Ele se declara perseguido pelo Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara. Ontem teve os aliados do Glauber Braga, estavam na expectativa, né, Guilherme, de que a ordem do dia da Câmara começasse antes de que o processo pudesse ser votado. Mas aí parece que a ordem do dia demorou um pouquinho mais para acontecer e essa demora é interpretada por eles como uma indicação de que tem sim ali gente querendo que o Glauber perca o mandato, ou pelo menos, e aí para mim essa é a questão principal, não tem gente forte o bastante para evitar que ele perca o mandato. Porque esse é o problema do discurso que o Guilherme Boulos, entre outros aliados do Glauber Braga, fizeram ontem, que e o Chiquinho Brazão, e a Carla Zambelli, e o Gustavo Gayer, e aí o Boulos poderia ter acrescentado no discurso dele, e o André Janones, e o Washington Quaquá. E aí são dois da esquerda que não foram caçados por terem feito coisas, no caso do Janones, quem era o relator do caso do Janones era o Guilherme Boulos, num caso que o Janones, da rachadinha, teve de fazer um acordo com a PGR, admitindo que fez a rachadinha, e apesar de ter admitido que fez a rachadinha, meses depois de ter o mandato poupado com a ajuda do Guilherme Boulos, está lá ainda. Pode ser que ele venha ainda perder o mandato de Janones se abrirem outro processo, porque ele mentiu sobre essa questão, e aí já tem pedido para o Conselho de Ética reconsiderar isso. Será que o Janones vai perder o mandato? O Washington Quaquá, que hoje é prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, deu um tapa num colega no ano passado, no plenário da Câmara, e não perdeu o mandato. Então, de fato, como o Boulos argumenta, existem outras questões para além do que o deputado fez na hora de analisar a perda de mandato. Existem questões políticas envolvidas nisso. Se o deputado é forte, se ele tem apoio dos colegas, da maioria, de quem manda na Câmara mais, independente do que ele fez aparentemente, ele vai permanecer com esse mandato. Agora, esse argumento não pode ser usado para defender pessoas ou deputados que têm motivo para perder o mandato. Então, o Glauber Braga, ele cometeu uma agressão na Câmara. A pergunta para os parlamentares devemos permitir que isso aconteça? É óbvio que para qualquer pessoa que você perguntar, não. Agora, teve deputado sim que agrediu dentro da Câmara e não perdeu o mandato. Só que isso, para finalizar, não é argumento utilizável a favor de alguém que tem motivo para perder o mandato. O que você está falando é que mais ou menos, essa reprodução dessas cenas lamentáveis acaba fazendo mais difícil dizer ali o que pode, o que não pode, o que leva à perda de mandato, o que não deve levar. Mas o que você diz é que se vai perder ou não o mandato depende principalmente do apoio político que cada parlamentar consegue arrebanhar aí nesse momento, não é isso? É isso que a gente tira dos casos que já foram julgados recentemente, dependendo de se o deputado tem algum apoio político ali. No caso, a gente pode usar o caso da Carla Zambelli. Ela empunhou uma arma durante um processo eleitoral e foi poupada. Deveria perder, ela está sendo agora, ela está para ser condenada no STF. Então, assim, o que é quebra de decoro na Câmara? O problema é que nem todo mundo que merece perder o mandato, perdeu. E aí, quem olha do lado de fora pode até confiar nesse discurso que o Boulos está fazendo. Só que o que eu estou dizendo aqui é de que, por mais que o Boulos tenha razão ao dizer que existem elementos políticos para decidir se um deputado perde ou não o mandato, não me parece que esse argumento possa ser usado para defender um deputado que merece perder o mandato por aquilo que ele fez. Guilherme, quer comentar alguma coisa? Não, só ia trazer mais detalhes em relação à estratégia do PSOL, né? Porque o PSOL, ele tá agora, o foco total, na verdade, da bancada é em relação a essa questão do Glauber. Eles anunciaram agora pela manhã, inclusive, que vão fazer um ato ecumênico ali no plenário onde ele tá, onde ele passou a noite, né? E pretende continuar nos próximos dias, um ato com lideranças religiosas em apoio a ele. E também ontem, a líder da bancada do PSOL, né, a Thalíria Petroni, enviou uma carta aberta ao presidente do Supremo Tribunal Federal,
Luiz Roberto Barroso, e também a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ali criticando, né, esse processo que estava ocorrendo no Conselho de Ética, defendendo que o Glauber não deve ter o mandato cassado e falando que o PSOL vai, inclusive, entrar na justiça, se for preciso, para suspender esse processo na Câmara. Então, o Congresso sempre pode surpreender, né? Porque agora a gente, além de uma greve de fome, a gente vai ter um convite para lideranças religiosas fazerem um ato ecumênico para que um deputado que chutou um rapaz lá dentro do Congresso não perca o mandato, é isso? Fico imaginando o que essas lideranças religiosas vão pensar a hora que receberem esse convite, né? Se bem que tem alguns que estão sempre prontos para aceitar qualquer convite aí em Brasília, né? E a gente tem que torcer para ninguém chutar ninguém, né? Nesses atos ecumênicos e tal, ninguém agredir mais ninguém, porque é isso. Esse é o contexto do que está sendo discutido. E aí, na tentativa de se livrar da questão, o envolvido, ou quem pode perder o mandato aí, que é o Glauber Braga, começa a usar de vários subterfúgios para dizer que a questão é outra. Tem outras questões envolvidas de fato. Mas a questão ele agrediu um militante do MBL, alguém um eleitor dentro do Congresso Nacional, expulsou ele de lá. Então, assim, não dá para tirar isso aí dessa equação.